Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre uma série que está bombando na Netflix. Ela mesma, Wednesday, ou melhor, Wandinha. Então fique com a gente até o final e confira algumas peculiaridades dessa série. Para começar, vamos falar um pouquinho de sua origem. Na década de 1930, o cartunista Charles Addams criou uma família de personagens esquisitos a fim de satirizar a família tradicional norte-americana da época, que se vestiam de forma elegante e não se preocupavam com o que os outros pensavam a respeito de seu comportamento estranho. Família Addams foi publicada previamente em tiras de quadrinho. Com seu sucesso, a obra foi expandida dando origem a filmes, desenhos e séries. Inclusive Wandinha é uma dessas séries que derivam dessa família tão famosa. E por sinal, essa é a primeira vez que vemos uma obra exclusiva de um membro da família. Todas as outras produções tiveram um foco mais amplo, dando ênfase no cotidiano da família e não em apenas um personagem. Falando em Wandinha, na primeira adaptação da família Addams para o português, em 1965, seu nome foi escrito com V para melhor compreensão. Já na série, a tradução foi feita com W, ficando mais próximo ao nome original, Wednesday, que em inglês significa quarta-feira. Fazendo menção a uma antiga cantiga que diz que a criança nascida em segunda é bonita, a criança de terça é cheia de graça, a criança da quarta-feira é cheia de desgosto, a criança de quinta vai longe, a criança de sexta é amável, a criança de sábado trabalha duro para viver, e a criança nascida no domingo é bonita, alegre, boa e feliz. Infelizmente, com a adaptação do nome, essa origem se perde. Inclusive na série, esse tema foi abordado, e na tradução deram um jeitinho. Nasci numa sexta-feira 13. O nome dela veio de uma frase do meu poema infantil favorito. Wandinha é só desgosto. Falando em nomes, praticamente todos os nomes da série já foram adaptados. Apenas o de Mortícia se manteve o mesmo durante todos esses anos. Outros nomes que também foram modificados são os The Public, que virou Feioso, Uncle Fester, que virou Tio Chico, e Finn, que ficou Mãozinha. Essas adaptações foram feitas buscando se conectar com o público. Imagina se a Mãozinha foi chamada de Thing aqui no Brasil, ou Coisa, que é a tradução literal da palavra. Acho que não ficaria tão bom assim, não é mesmo? Bem, falando agora um pouco mais da série, posso adiantar que ela me surpreendeu. Vendo os primeiros trailers, me veio na cabeça uma série teen com uma pegada de terror, mostrando Wandinha na escola. E eu não estava de todo errado. Realmente é uma série teen, onde mostra Wandinha nessa fase adolescente, mas eles conseguiram adaptar a tradicional família Addams para os dias atuais. E mantiveram sua essência, aquele humor gótico e sombrio que consegue trazer risos e levezas às cenas usando trocadilhos com coisas fúnebres. Creio que o grande acerto da produção tenha sido atrás das câmeras, com a série sendo dirigida por Tim Burton, diretor de Edward Mãos Tesouro, A Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack e vários outros filmes nessa pegada mais sombria. Uma curiosidade bem legal sobre Tim é que foi ele quem criou todo o visual do Hyde que vimos ao longo da primeira temporada. Inclusive, alguns rascunhos foram utilizados durante as filmagens. Já o elenco foi escolhido a dedo por Tim Burton, vendo por Christina Ricci, a Wandinha do filme A Família Addams de 1991, interpretando a personagem da professora Tal Hill, e Gwendolyn Christie, como diretora do colégio Nunca Mais. A atriz chegou a elogiar Tim pela liberdade dada a ela em cima de sua personagem. Ela disse, abre aspas, Tim disse que eu poderia fazer o que eu quisesse com o personagem. Eu poderia sentir livre para interpretá-la como quisesse. Essa foi uma oportunidade incrível desse grande mestre da indústria. Foi a primeira vez que eu me senti bonito na tela. Não posso expressar o suficiente a minha gratidão ao Tim e a Colin Wood. Foi uma grande honra poder trabalhar com eles. Fecha aspas. Outro ponto muito positivo foi a Mãozinha, isso mesmo. Para quem achou que era tudo computação gráfica, está muito enganado. Tim fez questão de contratar um ilusionista profissional para interpretar o personagem. Inclusive, em algumas cenas o ator teve de se posicionar de maneiras bem peculiares, buscando o melhor ângulo para a filmagem, ficando bem engraçadas as fotos de bastidores. Voltando agora a olhar para Jenna Ortega, que espetáculo! A atriz realmente incorporou e viveu o personagem, tendo se preparado durante meses para o papel, fazendo aula de violoncelo, alemão, arco e flecha e esgrima. Ao longo da série, vemos que Wandinha não costuma demonstrar qualquer sentimento, expressando alegria apenas ao ver o tio Chico e tristeza quando Mãozinha está toda machucada. No restante das cenas, ela se mantém intacta. Inclusive nos bastidores, ela se mantém séria, incorporando de verdade a personagem. Uma curiosidade sobre a atriz é que ela fez uma tomada inteira de gravação sem piscar, e naturalmente.
Assim que Tim Burton notou essa peculiaridade, pediu para que a atriz tentasse não piscar enquanto interpretasse a Wandinha. E assim foi feito. Jenna piscou poucas vezes durante a primeira temporada, tendo um episódio que não piscou nenhuma vez. Isso deu a ela um olhar ainda mais intimidador. A série conta com várias referências de sucesso, como por exemplo, no segundo episódio, quando vemos Wandinha usando o arco e flecha, remete ao filme de 93, quando Wandinha e Feioso estão treinando o arco e flecha. Os estalos de dedos para acessar a câmera secreta é uma referência clara à música clássica da família Addams. Parararão. Já na cena do baile temos duas curiosidades. A primeira do momento da dança. Os passos foram coreografados e criados pela atriz, tendo como inspiração a clássica cena de Wandinha dançando na série de 1964. E a segunda é a chuva vermelha, fazendo referência ao famoso filme de Carol Strang. Além disso, temos o nome do colégio, Nunca Mais, fazendo menção a um famoso e horripilante poema de Edgar Allan Poe, chamado O Corvo. Agora, uma teoria que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês e que mexeu demais comigo é o porquê de Xavier desenhar o Hyde. Qual é a conexão dele com o monstro? Bem, como foi nos apresentado na série, os Hydes costumam ser pessoas talentosas, assim como Xavier. Mas para despertar esse monstro interior é necessário outra pessoa, já que necessita de um trauma, indução química ou hipnose, assim se tornando um servo de seu libertador. Inclusive, por conta desses indícios, Wandinha sempre suspeitou que Xavier fosse o monstro. Mas se Xavier realmente for um Hyde, a única diferença dele para o Tide seria apenas que ele ainda não teve esse monstro despertado por outra pessoa. Isso explica as visões dele com o monstro. Lembrando que o Hyde é passado de forma genética, e em nenhum momento da série falou sobre sua mãe. Talvez Xavier já até mesmo saiba sobre seu monstro interior, e por isso se encontrava com a psicóloga, em busca de autoconhecimento e inibição, evitando assim de ser libertado e controlado por outra pessoa. Aqui vale lembrar também que os Hydes foram expulsos de Nunca Mais, por apresentar um comportamento violento e descontrolado. Isso com certeza dificulta encontrar ajuda. Ou Xavier é apenas um vidente, assim como seu pai, só que sua vidência vem em sonhos, ao contrário de seu pai que utiliza os poderes para fazer espetáculos. Mas e aí? Qual é a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários. Indícios de segunda temporada. Apesar de ainda não ter nada confirmado, com o grande sucesso da primeira temporada, onde quebrou o recorde de Stranger Things e se tornou a série mais vista em uma semana, pode ter certeza que veremos uma continuação. O próprio autor Hunter Dohan, que interpreta Tyler na série, deu uma entrevista que mexeu muito com os fãs e deu indício de uma continuação, já que nessa primeira temporada não foi revelado muito sobre a mãe de Tyler. Por isso, pode ter certeza que veremos mais sobre isso em sua futura temporada. Com isso, ficamos por aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. E também ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. Até a próxima. Valeu!